Wellington, o grande problema do Santa Cruz não passa por nomes, né? Na verdade, o grande problema passa por péssimas gestões, desastrosas gestões. O que a gente pensa para o Santa Cruz é um projeto de reconstituição, né? Reconstrução do clube. Se a gente observar ao longo dos anos, quantos gestores passaram pelo Santa Cruz que a gente observa que tem alguma formação acadêmica e profissional. Né? Se a gente pensar nisso aí, né, nós temos advogados, políticos, se a gente olhar os anos, presidente de sindicato, de associação de futsal e um monte de gente assim. Se a gente começar a pensar nisso, né, qual é a formação, qual é a experiência profissional que esse pessoal tem para gerir um clube de futebol da grandeza do Santa Cruz? Santa Cruz, se a gente olhar ao longo dos anos, né, o Santa Cruz vem só numa decadência, vem afundando, afundando. E aí vem alguém como salvador da pátria e começa a falar bonito e começa a dizer que está caçando nomes, e aí como ninguém quer, eu quero, é mais ou menos por aí. Daí monta-se aquelas chapinhas, aqueles acordões, né? E quando a gente pensa nos acordões, né, a gente começa a pensar em composição política. E o Santa Cruz está cansado de política, né? O Brasil está cansado de política. Então, esse modelo do Santa Cruz de amadorismo, né, e de balcão de negócio de alguns tem que se acabar. Né? O Santa Cruz não pode se afundar, o Santa Cruz é maior do que isso tudo. A gente olha para os clubes do Brasil que começaram a enxergar futebol como um negócio, mas um negócio de uma grandeza empresarial. Né? Quando a gente começa a observar isso aí, são clubes que começam a olhar para trás, olhar no retrovisor e ver que o clube que tem dívida, a empresa que tem muito débito, um passivo, né, que a gente precisa dar solução, precisa estancar esse passivo. Quando a gente pensa em estancar o passivo, é repensar como é que pode se pagar esse passivo. Mas o primeiro passo tem que estancar. O Santa Cruz vem a cada ano aumentando o seu passivo. Então, no projeto tem que contemplar isso. Eu não posso pensar em uma folha de 500 mil, por exemplo, se eu olho para o retrovisor e não tenho 100 mil. Né? E se eu fizer 500 mil, vem a justiça e toma. Né? Porque a gente faz um acordo, Santa Cruz faz um acordo, né? Por péssimos gestores que passam lá no clube e promete um monte de coisa. O Santa Cruz não pode ver mais de promessa. Eu ouvi de um grande empresário pernambucano que diz assim, eu estou cansado de ver alguém batendo na minha porta só para pedir dinheiro emprestado para o Santa Cruz. E um dinheiro que não volta. Né? Então, eita, lá vem fulano e tal pedir mais dinheiro. O Santa Cruz é um time de pedinte, né? Se a gente observar. Então, o Santa Cruz não pode pensar assim. Nenhuma empresa ela pode viver de doação, né? Nem filantropia. A gente precisa saber até que uma empresa filantrópica ela tem que ter uma boa gestão. Senão o dinheiro, eu coloco 1 milhão ali e esse 1 milhão some daqui a meia hora. Não pode ser assim, por péssimas gestões. Né? Então, a gente pensa num projeto que qual é o passivo do Santa Cruz? Né? Desse passivo, como é que eu posso fazer um parcelamento sério, honesto, competente para pagar? Então, eu faço no meu planejamento, o Santa Cruz tem 50, 60, 80, 100 milhões de débito e vem se aumentando e as pessoas dizem que, né, montam um balanço patrimonial, um fluxo de caixa e mostra lá e apresenta apenas dizendo que está reduzindo a dívida. Olha, está reduzindo a dívida e a dívida cada dia aumenta. Por que a dívida aumenta? Porque eu contrato um jogador que vale 20 mil por 50, contrato um de 30 por 60, 80 mil. Né? Um jogador que não vale isso. E a gente sabe muito bem o que a gente está falando. Né? Então, seu contrato aí, né, tem muitos já atravessadores no meio do caminho. Né? Tem pseudo-empresários, tem um monte de gente. E aí vem o jogador, eu prometo pagar, eu finjo que vou pagar e tu finge que vai jogar. Né? E a gente contrata muitas vezes perna de pau, muitos péssimos jogadores, a imprensa é prova disso, né? As críticas vêm pesadas da imprensa e com muita ênfase e com muita propriedade. Então a gente olha para o clube e contrata jogador de 60 mil, faz um monte de acordos e depois faz o quê? Manda o jogador embora sem pagar. Aí vem mais uma dívida trabalhista, né? Aí INSS não paga, quer dizer, o Previdenciário não paga e começa a atrasar. Não, eu vou deixar para a próxima gestão. E vai estourando sempre na mão de alguém. Eu arrumo uma dívida para a próxima gestão e a gestão passada arruma a dívida para mim. E essa bola de neve cada dia aumenta mais, porque é juro, é dívida, é falta de crédito. Né? E a gente tem um monte de historinhas que a gente sabe do Santa Cruz da falta de crédito. É um clube que não conseguia nem se hospedar no hotel, porque chegava no hotel e tinha dívida. Né? Eu passei por isso. E nós tentamos, né, na nossa passagem, na segunda passagem pelo Santa Cruz, tentar coibir isso no Santa Cruz. Mas, infelizmente, passam pessoas, e pessoas vão passando e as coisas vão se agravando no Santa Cruz, a ponto de estar num problema seríssimo hoje. Jogadores todo mundo colocando o Santa Cruz na justiça. Uma história
né, que os jogadores vêm para o Santa Cruz, e eu vi de jogador falando isso, né, vem para o Santa Cruz sabendo que depois vai ter que botar na justiça, né, vem passar uma chuva no Santa Cruz. E depois, os melhores jogadores, né, o Santa Cruz ganha o que com isso? Nada. O Santa Cruz está perdendo muito dinheiro com isso. Né? O Santa Cruz perde dinheiro por quê? Porque os jogadores bons, os clubes vêm e tiram do Santa Cruz de graça. Né? Por que esse facilitador? Todo jogador tem uma penalidade para sair do clube. Né? Tem uma cláusula penal. Não é isso? Tem uma multa rescisória. Né? E essa multa rescisória foi para onde? Cadê esse dinheiro para o Santa Cruz? Quantos jogadores saíram do Santa Cruz nesses últimos anos e o Santa Cruz não ganhou um centavo com isso? E não ganha, não recebe. E a gente sabe muito bem disso. Não recebe. Né? E se não recebe, né, por que esse facilitador? Eu briguei muito com isso em cláusulas, né, para colocar no Santa Cruz multa rescisória alta para que iniba o jogador de sair do clube. E se sair tem que pagar, tem que devolver o dinheiro. Né? Mas isso é uma coisa recorrente no clube e a gente sabe. Né? Faça uma lista de alguns jogadores que estavam no Santa Cruz. O Santa Cruz caiu para a Série B. Com um elenco, né, e aí culpa de treinador, culpa de jogador, não. Eu sempre digo, né, numa empresa, quando o funcionário não funciona bem e eu coloco o outro também não funciona bem, a culpa não é dele, a culpa é de quem está contratando. A culpa é do gestor. Né? E o Santa Cruz, o problema do Santa Cruz é a gestão. Então, esse projeto nosso é estancar a dívida, saber como vai fazer e a gente provisionar pagamentos. Aí eu tenho uma folha garantida e eu tenho que saber a origem do dinheiro. Né? Se o dinheiro é de um patrocinador, e esse dinheiro tem uma origem e ele tem uma aplicação do dinheiro. Esse é para o futebol profissional, esse é para a base. O Santa Cruz, ao longo desses últimos anos, tem sido um clube importador de jogador. O Santa Cruz, na história dele, na história, né, do Santa Cruz, sempre tem que ser um clube exportador de jogador, ou seja, de formação de atletas. Os clubes do Brasil, se você observar aí, eu já ouvi de alguns empresários bons, né, dirigentes de clubes, né, que estão fazendo isso aí, e disse, olha, a gente tem que vender 2, 3 jogadores por ano. E aí a gente consegue fazer uma boa gestão. Né? Esse é o principal, né, origem, na verdade, a principal origem de recurso financeiro do clube. A marca do Santa Cruz está destruída. É uma marca forte que está destruída, pouco respeitada no mercado, de baixo valor comercial. Né? Eu sou consultor da área de marketing e sei exatamente o que eu estou falando. Né? A força da marca. O Santa Cruz perdeu uma coisa chamada identidade com o mercado. Então a gente vai começar a tentar contemplar tudo isso. A palavra é bonita, mas ela tem que ser não só bonita, ela tem que ser funcional. E o que a gente está falando é o que a gente sabe fazer. Né? Olha, eu pego várias empresas, desde uma barraquinha a uma multinacional, e a gente consegue dar soluções para essas empresas. Por que no Santa Cruz? Santa Cruz não é diferente. Santa Cruz é uma empresa que tem um CNPJ, que tem um endereço comercial, né, um ponto de negócio, e tem um fator muito grande. O Santa Cruz tem milhões de clientes, né? Ávidos a sustentar o clube. Né? Mas a gente não pensa só na torcida que está no campo, a gente tem que pensar na torcida numa grandeza nacional e até internacional. Né? O Santa Cruz está pensando pequeno há muito tempo. Né? E aí vem alguém, desce de paraquedas no clube, né? Que não tem experiência em gestão nenhuma, mas tem experiência política. Mas vai fazer o que pelo clube? Eu vou dar visibilidade ao clube ou dar visibilidade à minha marca? É isso que a gente tem que pensar. Então, o projeto passa por isso aí. Né? Para quem não me conhece, vai passar a me conhecer, vai passar a saber quem é Albertino dos Anjos. Muita gente já me conhece, porque eu já transitei pelo Santa Cruz por diversas gestões. Algumas pessoas até não gostam de mim, mas é porque a gente pensa muito que toda torneira que está pingando, um dia ela vai aumentando. Se a gente não trocar esse reparo, não corrigir a falha, a goteira aumenta, o pingado aumenta e daqui a pouco vira uma enxurrada. E o que a gente não pode fazer no Santa Cruz é isso. A gente tem que fechar essa torneira, tem que corrigir o reparo para que nunca mais vaze. Né? E o Santa Cruz está sempre acontecendo isso. E aí a gente olha para o lado, né? O esporte, vou falar o nome esporte, né? É um co-irmão, né? Que está se profissionalizando. Né? E o Santa Cruz, ao longo dos anos, lá atrás, o Santa Cruz era bem maior, né? Em estrutura, em exportar jogadores, em revelar atletas, e colocar jogadores até na seleção brasileira. E hoje? O que é que a gente vive de história do passado? Acabou. Quem passou no Santa Cruz já foi gestor no passado, naquela época que o futebol fazia por amadorismo, né? Por saudosismo, acabou isso. A gente vê grandes clubes aí se organizando, tendo mais de 100 mil sócios aqui no Brasil, mais de 100 mil sócios do Brasil, pagando em dia. E o Santa Cruz, se pensar hoje, deve ter 2 mil, 3 mil sócios pagando em dia. Tem uma lista de 50 mil sócios, 60 mil sócios. A gente poderia ter muito mais. Então, falta seriedade, falta confiança e falta uma coisa chamada competência. É isso que a gente quer fazer, Wellington. Né? Então, a gente vai estar apresentando esse projeto para vocês, pautado nesses
nesse formato, né? E, por fim, se a gente pensar no futebol, né, a gente consegue montar um time, e essa experiência, né, e quem esteve comigo sabe muito bem o que eu vou falar. Né? Uma folha de pagamento de R$200 mil, a gente conseguiu ganhar um campeonato pernambucano na época, com a folha do corrimão de R$1,5 milhão. Então, se a gente começa a olhar para isso aí, isso é competência para fazer um trabalho. A gente peneirou, a gente acabou com esses atravessadores no clube. Né? Eu tive jogadores lá oferecendo no Santa Cruz que tinha 5 empresários oferecendo o mesmo jogador. E tinha empresário que não sabia nem o telefone do jogador. Então, são os pseudos empresários, são os quatis do mercado. A gente acabou com isso, a gente colocou muita gente para correr do clube, e assim a gente fez um trabalho inicial. Só que depois destruíram tudo. Começaram a destruir, né? Na nossa saída, a coisa começou a desandar. E a gente pensa em fazer um pouco diferente. A gente pensa em fazer o Santa Cruz grande e voltar a ser grande e ser diferente. E isso não é nenhuma mágica, não. Mas você está falando bonito. Não está falando bonito. O que a gente está falando é com competência, com conhecimento de causa. É o que falta no Santa Cruz. Então, aquelas pessoas que já passaram, colocam um quadro lá bonito e deixa a gente fazer. O Santa Cruz precisa de mudança, precisa de pensamento novo. Né? Então, ficar sempre com os mesmos, que já estão lá há 30, 40 anos dentro do clube, tá? Parabéns para eles, mas o momento é outro, né? O momento, né, o cenário empresarial hoje pede outra coisa, pede competência, pede formação, pede experiência profissional e pede pensamento inovador. É isso que a gente pensa. Tá? Então, o futebol não adianta fazer folhas astronômicas, né, achando que vai funcionar e não funciona. O Santa Cruz trouxe uma série de jogadores que ninguém quer mais encostado nos clubes, aí vem para o Santa Cruz, bater porta no Santa Cruz. Quando o jogador começa a melhorar seu rendimento, vai embora de graça. Né? E o Santa Cruz fica onde? Né? Como que um balcão de negócio, né? Encostar o jogador, né? Melhorar a capacidade física, a capacidade técnica do jogador, e depois ele vai embora. Aí o clube se interessa e vem buscar. Pede alguém de algum clube que esteja um jogador se destacando para ver se ele libera para Santa Cruz de graça. Ninguém faz isso. Isso é negócio de amador. Né? Então, onde se corre dinheiro, precisa ter pessoas sérias e profissionais. É isso que a gente precisa. E a gente vai com um projeto, né, não digo audacioso, mas um projeto real, um projeto que é funcional e um projeto para tirar o Santa Cruz desse buraco que estão cavando para colocar o Santa Cruz dentro. E a gente pode salvar. Um abraço.